Sempre houve histórias sobre homens que usaram a fé como escudo para esconder suas verdadeiras intenções. Mas poucos relatos são tão perturbadores quanto o que aconteceu com o pastor Elias. Durante anos, ele foi um líder respeitado em uma pequena cidade do interior, pregando sobre moralidade e redenção, enquanto, nos bastidores, explorava seus fiéis para benefício próprio. Dinheiro, influência, luxúria, nada estava fora de seus limites. Ele manipulava confissões, extorquia aqueles que buscavam ajuda espiritual e usava a religião como um comércio. Muitos desconfiavam, mas ninguém ousava enfrentá-lo. Até que um dia, Elias morreu repentinamente, de forma que muitos consideraram quase simbólica, sozinho, em meio à escuridão de sua igreja vazia. Mas o que aconteceu depois foi algo que ninguém poderia imaginar. O que se conta é que sua morte não foi um fim, mas o início de algo muito pior. Quando seus olhos se fecharam, Elias sentiu que não estava sozinho. Não havia paraíso, tampouco descanso. Em vez disso, ele se viu sendo puxado para um lugar indescritível, onde a própria essência da dor parecia ganhar forma. O ar era denso, e o calor sufocante fazia sua pele arder. O chão, formado por algo que lembrava carne e pedra misturados, pulsava como se estivesse vivo. Gritos ecoavam ao longe, mas não eram apenas vozes. Eram lamentos de algo que já não era humano. Ele tentou correr, mas seus pés afundavam na matéria disforme que cobria o solo. Foi quando ele percebeu. Não estava mais no mundo dos vivos. Estava no umbral dos mortos, o destino daqueles que passaram a vida espalhando falsidade e corrupção. Elias tentou se convencer de que era apenas um pesadelo. Tentou fechar os olhos, pensar em sua igreja, em seus seguidores, em qualquer coisa que pudesse tirá-lo daquele lugar. Mas nada mudava. O ar cheirava a enxofre e podridão e o calor era insuportável. Ele caminhou, ou pelo menos tentou, tropeçando em formas distorcidas que pareciam se arrastar pelo chão. Algumas dessas coisas gemiam, outras sussurravam palavras sem sentido. Elias não queria olhar, mas não conseguiu evitar. O que viu fez seu estômago revirar. Eram rostos humanos, deformados, fundidos à própria terra, como se fossem parte dela. Olhos sem pálpebras o seguiam. Bocas retorcidas murmuravam palavras que ele não entendia. E então ele ouviu algo diferente. Seu nome. Alguém ou alguma coisa que o chamava. O som vinha de uma fenda no horizonte, onde sombras maiores pareciam se mover lentamente, como predadores à espreita. O instinto de Elias foi correr, mas seus pés continuavam presos na substância pegajosa do solo. A cada passo, ele sentia mãos invisíveis se agarrando às suas pernas, puxando-o para baixo. O desespero tomou conta. Foi então que a voz se tornou mais clara, mais próxima. Elias, chegou sua hora. O frio subiu por sua espinha. Ele reconhecia aquela voz. Era de um homem que ele enganara anos atrás. Um fiel devoto que doara tudo à igreja e, ao perder tudo, tirou a própria vida. O pastor sentiu o peso da culpa como nunca antes. Mas agora era tarde demais. Algo emergiu das sombras, algo que não deveria existir, algo que veio buscá-lo. Elias tentou se soltar, mas as mãos invisíveis se tornavam mais fortes, como se o próprio solo estivesse se alimentando de seu desespero. A figura diante dele começou a tomar forma, uma silhueta humana, mas retorcida de maneira grotesca, com membros alongados e um rosto que se contorcia entre expressões de agonia e fúria. Os olhos vazios pareciam consumir a pouca luz que havia ali. Elias tentou falar, pedir misericórdia, mas sua voz não saía. Seu peito ardia, como se o próprio ar carregasse o peso de seus pecados. O ser se aproximou, e quando abriu a boca, não foi uma voz que saiu, mas um coro de lamentos, como se incontáveis almas estivessem aprisionadas dentro dele.
E então, sem aviso, as sombras começaram a se mover ao redor, fechando o caminho de Elias. Ele estava cercado. O chão sob seus pés começou a afundar, puxando-o lentamente para baixo. Elias se debateu, tentou gritar, mas sua voz se perdeu no vazio daquele mundo. As entidades ao seu redor murmuravam em uma língua desconhecida, mas ele não precisava entender as palavras para sentir a condenação nelas. Seu corpo inteiro tremia, e pela primeira vez em sua existência, ele experimentou um medo genuíno, um medo que não poderia ser acalmado com orações ou promessas vazias. Seu corpo continuava a ser puxado, e agora apenas sua cabeça estava acima da superfície. O ser que falara seu nome se inclinou sobre ele, e Elias viu o rosto que tantas vezes ignorou em vida. O homem que ele enganara, agora reduzido a uma forma de sofrimento eterno. Elias tentou implorar por perdão, mas a única resposta que recebeu foi um sorriso distorcido antes de ser engolido pela escuridão. A queda pareceu durar uma eternidade. Elias sentia seu corpo ser puxado através de um vazio sem fim. Um túnel escuro, onde vozes sussurravam em seus ouvidos, algumas zombando, outras chorando, todas o acusando. Quando finalmente atingiu o chão, a dor foi excruciante. Seu corpo não quebrou, mas ele sentiu como se cada osso tivesse sido esmagado. O lugar onde estava agora era ainda pior. O solo parecia feito de carne e pedra, pulsando levemente como se estivesse vivo. À sua frente, torres retorcidas se erguiam contra um céu vermelho, onde sombras distantes pairavam, observando. Não havia dúvida, aquele era o verdadeiro umbral dos mortos, um domínio onde nenhuma prece poderia alcançar. Algo se moveu na escuridão. Não eram apenas as sombras observando, mas algo muito maior. Elias sentiu uma presença colossal, algo antigo e faminto, algo que sabia exatamente quem ele era e por que estava ali. Vozes começaram a sussurrar dentro de sua mente, e dessa vez ele entendia cada palavra. Pastor Elias, homem de Deus. O tom era de escárnio, carregado de uma malícia fria. Elias tentou se erguer, mas seus músculos não respondiam. Ele não precisava que ninguém dissesse. Ele sabia, estava ali para pagar. Cada mentira, cada oferta desviada, cada vida arruinada por sua ganância, tudo seria devolvido a ele, multiplicado. O julgamento havia começado. O chão começou a tremer sob Elias, como se estivesse respirando, se ajustando para acomodar sua presença. De repente, correntes emergiram da própria terra, serpenteando pelo ar antes de se prenderem brutalmente em seus pulsos e tornozelos. Ele tentou resistir, mas uma força invisível o puxava para frente, arrastando-o pelo solo áspero e cortante. Gritos distantes ecoavam ao seu redor, vozes de almas que compartilhavam o mesmo destino. As sombras agora se aproximavam mais, revelando rostos desfigurados, olhares vazios e bocas contorcidas em expressões de sofrimento eterno. Elias tentou rezar, mas as palavras se dissipavam antes de serem pronunciadas. Ali sua fé era inútil. Subitamente uma figura imponente emergiu da escuridão. Seu rosto era indistinto, como se a própria realidade se recusasse a dar-lhe forma. Mas Elias sabia que aquela entidade era o juízo final para ele. Um murmúrio profundo preencheu o ambiente e então a voz ecoou, gélida e implacável. Quantas almas você condenou em vida, Elias? Quantas mentiras cobriu com o nome de Deus? Ele tentou negar, tentou gritar que havia feito apenas o que todos faziam, que nunca obrigara ninguém a segui-lo. Mas a entidade apenas ergueu uma mão, e Elias sentiu algo rasgar dentro dele. Sua pele ardia, seus ossos vibravam, sua mente se despedaçava. Não havia para onde fugir, não havia absolvição. O umbral dos mortos era agora sua única morada.